Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos. Aos queridos que cooperam conosco, ainda não são evangélicos, é um prazer estarmos juntos nesse lugar, mesmo porque Deus não faz acepção de pessoas. Eu quero convidá-lo para abrir a sua Bíblia em 2 Pedro, capítulo de número 3, e leremos do versículo 10 até o versículo de número 13. Você estar nesse local para receber a mensagem da palavra de Deus. Olha, pode ter certeza, Deus tem coisa boa para entregar para você nessa noite. Quem crê diz amém. Diz o texto sagrado: mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convém serem santo trato e piedade, aguardando e apresentando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão, e os elementos arderão, se fundirão, mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Querido amigo, meditando nas Escrituras Sagradas, deparei-me com estes versículos quando pensava acerca de qual mensagem trazer para esta cruzada tão importante, deste projeto Abençoando o Paraná. E quando me deparei com este versículo, Deus me deu um tema para esta noite, esta mensagem, que diz o seguinte: a terra está em agonia e o mundo pede socorro. Quem saiba você, como um simpatizante do povo evangélico, reuniu-se nesta noite para se aproximar um pouco deste palco, deste caminhão, aonde nós nos reunimos na finalidade única de engrandecer o nome de Jesus e levar até você a mensagem da palavra, através de louvores, da pregação, dos testemunhos daquilo que Deus quer e pode realizar nesta noite, se você abrir o seu coração. Quando meditei nesta palavra sobre este tema dado a mim pelo Espírito Santo, a terra está em agonia. Fiz a mim mesmo uma pergunta e disse: mas por que a terra estaria em agonia? E eu me deparei com manchetes em todos os grandes jornais do globo terrestre, que anunciam, meus queridos irmãos, que o globo terrestre, ele está em agonia. E um dos fatores principais é o aquecimento global. Uma palavra que os nossos filhos aprendem nas escolas, através dos cuidados da biodiversidade e os cuidados com o planeta Terra. Alguns compositores dizem até em suas letras, dizendo: salve o meu futuro, eu quero um amanhã seguro. E nós sabemos que um dos gatilhos que desencadeia-se este processo agonizante do planeta Terra é o aumento da temperatura global. Com isso, meus amados irmãos, já chegou à conclusão de que esse aumento desenfreado desta temperatura já tornou-se irreversível. E nós fazemos campanhas, os homens fazem divulgações, o Greenpeace fazem os seus protestos, mas verdade é que o homem tornou-se uma máquina de destruição sobre este planeta, e através das queimadas das usinas, dos nossos automóveis, e através também dos fenômenos naturais do planeta Terra, como os vulcões, a terra está cada vez mais sendo aquecida. E isto, queridos irmãos, com este acontecimento, alguém pode perguntar: mas o que nós temos a ver com o aquecimento global nesta noite de cruzada da cantora Mara Lima, do projeto Abençoando o Paraná? Amados irmãos, se o planeta aquece, logo as geleiras começam a derreter-se, e com isso as cidades litorâneas já estão comprovadas que num período de 100 anos, ou seja, ainda neste século, todas as cidades litorâneas desaparecerão do planeta Terra pelo simplesmente aumento de 40 centímetros das águas dos 5 oceanos, dos 5 mares
conhecidos, amados e queridos irmãos. E nós vemos que com isso haverá também impactos desastrosos em todo o globo terrestre. Não é novidade para ninguém que quando a gente lê os jornais ou assistimos os programas televisíveis ou teletransmissíveis, nós vemos que os furacões assolam a América do Norte. Nós vemos que os terremotos estão em todos os lados. No Brasil nós estamos vendo chuva desenfreada no Nordeste, aonde era conhecido como sertão e a terra era seca. Nós vemos hoje os fenômenos chamados El Niño. Nós vemos as temperaturas totalmente descontroladas. Em lugar que não chovia, chove desenfreadamente. Em lugares que havia abundância de chuva, hoje nós temos escassez de água. E as pessoas, como que estivessem com os seus olhos vendados, estão caminhando por este planeta desenfreadamente, sem saber que a palavra de Deus atesta para que esta terra realmente está agonizante. Com isso virá também um desequilíbrio ecológico. E todo mundo sabe que com desequilíbrio ecológico haverá a extinção maciça dos vegetais, dos animais e das florestas. O Brasil, por exemplo, é o país que detém o pulmão do mundo, chamado Floresta Amazônica. E nesta floresta amazônica nós temos biodiversidades, são milhares de espécies, são milhares de répteis, são milhares de animais e de aves, porém alguns deles já estão sendo catalogados como os chamados animais em extinção. Eles não existem mais porque o planeta não oferece mais condição. E se isso acontecer, meus irmãos, se a Amazônia, por exemplo, for extinta, isto resultará em morte de bilhões de pessoas em todo o globo terrestre. Nós aprendemos na nossa escola o fenômeno chamado fotossíntese, aonde as árvores respiram o gás carbônico para que com isso ela expire o oxigênio, para que nós possamos ter este oxigênio para respirarmos. Mas no entanto, no aquecimento global, aonde a temperatura está estabelecida por Deus, começa-se a ser descontrolada. E com esse desequilíbrio ecológico, meus irmãos, milhões e bilhões do planeta Terra deixarão de existir entre as espécies, tanto de seres humanos como as aquáticas e também dos animais e das aves. E para que você veja que o que eu estou dizendo são fatos estatisticamente corretos, o ano de 2005 foi o ano dos últimos 115 anos mais quente da história da Terra. Mas desses últimos 115 anos, mas já o ano de 2007, digo, foi o ano mais quente de toda a história. Imagine você que na cidade ou no país chamado Bolívia existia uma estação de esqui, onde turistas do mundo inteiro iam para se descansar e para esquiar nas geleiras. Esta cidade simplesmente não recebe mais turistas, porque literalmente as geleiras já desapareceram. A terra agoniza por causa do acúmulo de lixo. Quando nós estamos num lugar como esse, onde milhares de pessoas se reúnem, é importante mencionarmos isso. Cada pessoa em uma cidade desenvolvida, ou até mesmo subdesenvolvida, ele produz 1,5 kg de lixo todos os dias, em todos os lugares. E há lixos que vale a pena a gente se lembrar, que levam séculos para se ser degradados e para acabar-se. A terra está em agonia por causa do fim das reservas renováveis. A água no planeta, em alguns países do Oriente Médio, já é disputada quase a preço de petróleo. A terra está em agonia porque os homens estão perfurando com grandes perfuratrizes e extraindo milhares de barris de petróleo diário, e com isso causa-se uma imensa cratera debaixo dos oceanos, debaixo dos continentes, até mesmo debaixo de grandes cidades. Os homens, com suas perfuratrizes inflamadas pelo consumismo da humanidade, estão causando verdadeiras crateras subterrâneas. E quando isso acontece, as placas tectônicas, elas se deslocam e acontecem os chamados grandes terremotos. A terra está em agonia por causa da exaustão dos seus recursos naturais. É a emissão de gases poluentes na atmosfera, é degradação do meio ambiente através do desmatamento. E tudo isso, meu querido amigo, meu querido irmão, aponta para um cenário apocalíptico que a palavra de Deus atesta. E quem saiba você esteja impressionado nesta noite. O porquê destas pessoas estarem aqui é porque nós temos, através da palavra de Deus,
Deus, uma porta de escape para a sua vida. Nós temos um projeto de Deus para a sua família, e está sendo colocado à sua disposição nesta noite. Jesus Cristo Salvador tem uma porta de escape para a sua vida. Entra por ela nesta noite, para que tenha segurança nesta terra que está agonizante. Amados irmãos, a terra está em agonia. Não passa um mês sem que um terremoto de grandes proporções sejam anunciados em todos os canais de televisões. A terra está em agonia. E você veja que só no Japão são 86 vulcões que estão constantemente em atividades. São mais de 500 mil a 1 milhão de pequenos abalos sísmicos.